Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre por que a minha empresa, por que a empresa que eu trabalho, por que o meu negócio deve utilizar os mecanismos de incentivo. Bom, e por que, que a gente resolveu falar sobre esse tema? A gente notou que as empresas, normalmente, as pessoas que conduzem as empresas têm uma ideia um tanto quanto equivocada a respeito desse tema, porque normalmente as empresas acham que para poder utilizar esses tipos de mecanismos de incentivo disponíveis, às vezes elas têm que ceder uma parte da empresa dela em troca desses recursos, desses mecanismos. Não necessariamente a empresa tem que ceder parte da empresa. E uma grande vantagem desses mecanismos de incentivo é que a empresa não necessita de investir o seu próprio dinheiro ou colocar dinheiro próprio no negócio, deixando aí esses recursos para serem investidos em outras áreas da empresa que às vezes naquele momento seja mais interessante. Então, os mecanismos de incentivo são importantíssimos para que as empresas saiam de um ponto A e elevem as empresas. A gente até postou um vídeo, tenho certeza que vocês viram, falando sobre como a empresa pode sair de um ponto A e ir para um outro ponto elevado, fazer com que a empresa ela faça aí essa transição rumo mesmo ao crescimento, ao desenvolvimento, à inovação. Então, esses mecanismos disponíveis vão fazer com que a empresa exatamente saia de um ponto A em que ela está e façam com que ela vá a outro ponto mais elevado. As atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da empresa, porque possibilita aí grandes melhorias nos produtos, nos serviços ou nos processos da empresa, conferindo aí um diferencial enorme para as empresas e fazendo com que elas, dessa forma, se destaquem perante a concorrência. Então, num caso prático, por exemplo, a empresa ela já tem ali o seu segmento, vamos supor que é uma empresa de serviço, e já está um tempo sempre naquele mesmo patamar. E a empresa que queira desenvolver um projeto de melhoria desse produto ou desse serviço ou desse processo a que a empresa se encontra, ela tem que desenvolver essas atividades de pesquisa, de desenvolvimento. Então, junto a isso, a gente acha que é tão difícil assim, mas não. Para que a empresa desenvolva essas atividades, que ela execute esses processos de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, requer da empresa um grande esforço técnico. Então, a empresa ela tem que obter novos conhecimentos, para poder criar novos produtos, ela tem que se esforçar de fato, fazendo com que aquilo que ela quer seja de fato um diferencial. Mas esse esforço, ele vai ser recompensado, no futuro aí, tudo aquilo que a empresa faz, ela de esforço para poder desenvolver algo novo, aprimorar os seus serviços, aprimorar os seus processos, aquilo vai ser recompensado, Então o que precisa, para poder desenvolver esse processo de pesquisa, de desenvolvimento, para que a empresa ela de fato se torne uma empresa inovadora? São 3 coisas essenciais. A empresa ela tem que estudar, O desenvolvimento ele requer estudo, muito estudo, então adquirir conhecimento, fazer pesquisas, ir atrás do que já tem, o que pode ser melhorado. Paciência, porque requer tempo, não tem jeito, para poder desenvolver, executar uma atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, requer paciência, porque tem o tempo necessário para que aquilo ocorra, mas principalmente precisa de recursos financeiros. Então, aí que entra o que eu falei do início, precisa de dinheiro, mas não necessariamente
você tem que colocar o seu dinheiro no negócio. Existem mecanismos de incentivo ao desenvolvimento que a sua empresa pode utilizar. E aí eu vou contar um pouquinho sobre exatamente quais são esses mecanismos disponíveis e como a sua empresa pode utilizar. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que normalmente as pessoas acham, as empresas, né, as pessoas têm uma ideia de que desenvolver a inovação, que esses recursos financeiros a serem alocados na empresa para o desenvolvimento de uma atividade de pesquisa e inovação são gastos, né? Então essa ideia é equivocada e ela deve ser encarada de forma diferente. Normalmente as empresas acham que vai gastar, que não vai ter aquele dispêndio ali naquele momento, vai deixar para quando o dinheiro estiver sobrando. Então, isso aí é totalmente equivocado. As atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, esses recursos financeiros a serem colocados para essa atividade, ela deve ser encarada como um investimento. É um investimento que vai se fazer em uma parte da empresa que é a de desenvolver inovação para que isso volte com grandes vantagens financeiras no futuro. Então, esse é um ponto muito importante. Não deve ser encarado como dispêndio, como gastos, deve ser encarado como investimentos. Uma vez que você tem essa clareza de que aquilo que você vai estar, né, desenvolvendo, executando ali nas atividades de pesquisa e inovação, fica mais fácil, porque a sua mente já vai estar aberta para exatamente estar aberto aí a todas essas atividades disponíveis. E a gente, uma vez, né, com essa concepção de que você vai estar fazendo um investimento, que a empresa ela vai estar investindo para que ela tenha retorno no futuro próximo, a gente pode se perguntar, mas onde estão, né, onde está o fomento para a inovação? Quais são esses mecanismos de incentivo e onde eles estão? Bom, a gente pode classificar esse fomento à inovação, vamos dizer assim, em 3 grandes áreas, né? Primeiro a gente tem aí o apoio financeiro direto. Quais são os apoios financeiros diretos? São aquele capital que é injetado diretamente na empresa. Então, é feito aí um investimento na empresa para poder aportar os seus projetos. Então, todo esse investimento de capital, né, que é feito diretamente na empresa, são os apoios financeiros diretos. Então, esse é o primeiro. O segundo é o apoio financeiro indireto, que são exatamente esses incentivos fiscais de diversos setores que investem que tem essa obrigação de investir em fundos de inovação. Então, esses são os indiretos. E ainda a gente tem os recursos diversos. Então, tudo que não é apoio financeiro indireto, que eu citei, que é esse capital aportado na empresa, ou os indiretos, que são os incentivos fiscais, são os diversos. Então, todos esses recursos em infraestruturas são considerados diversos. Dentro disso, nós podemos classificar aí como exemplo, nós podemos citar o edital de subvenção econômica, que é um dos mecanismos disponíveis para que a empresa seja atraída, né? Essa é uma forma como o governo utiliza para atrair as empresas a inovarem, a desenvolverem inovação. Esses editais de subvenção econômica são dinheiro mesmo que o governo ele dá para as empresas para elas poderem desenvolver a inovação de forma não reembolsável. Então, ou seja, o governo ele coloca o dinheiro na empresa e a empresa não tem que devolver esse dinheiro para o governo. Então, é uma excelente forma de mecanismo de incentivo. A outra forma que eu já citei que está dentro dos indiretos são os incentivos fiscais, né? A gente tem aí principalmente um grande incentivos fiscais
que é um dos mais utilizados hoje no Brasil, que é a Lei do Bem, é o principal instrumento de fomento hoje em dia, exatamente porque ela abarca todas as áreas da economia. Então, todas as áreas da economia podem se valer da Lei do Bem. Tem alguns requisitos, como por exemplo, a empresa ela tem que estar no regime de tributação do lucro real. Então, isso aí é um dos requisitos bem específico da lei, mas tirando, né, tem outros requisitos, mas esse é o principal, que às vezes faz com que algumas empresas não podem participar. Então, mas tirando isso, tem outros requisitos, mas o principal é esse. Então, a Lei do Bem, ela concede benefícios fiscais para empresas que realizam atividades de pesquisa e inovação. Então, esse é mais um desses mecanismos de incentivo. Além disso, a gente tem também os financiamentos a juros subsidiados. E esses financiamentos são muito utilizados também e são muito bons porque são financiamentos que contêm juros muito abaixo do praticado no mercado. Então, as empresas elas se valem desses financiamentos, elas têm aí um tempo para começar a pagar esses financiamentos, os juros são bem abaixo e além disso são prazos muito longos para poder terminar de pagar, né? Então tem prazo para poder começar, tem prazo para a empresa começar a pagar, tem alguns casos que são 2 anos e tem ainda um prazo considerável para poder quitar esse financiamento. Então, a depender do modelo de negócio, vale muito a pena, né? Então, e uma das grandes dúvidas e questionamentos que normalmente aparecem é qual mecanismo de incentivo eu vou usar. Qual deles, para mim, para o meu modelo de negócio é interessante? Normalmente, as empresas, né, na sua grande maioria, acham que os mecanismos de recursos não reembolsáveis, que são esses editais de fundo perdido, são os ideais. Porque eu vou pegar um dinheiro e não tenho que devolver esse dinheiro. Mas é um equívoco, porque normalmente existe aí, tem alguns requisitos, né? Porque esses recursos não reembolsáveis é como se fosse vamos dizer, um processo seletivo, né? Existe aí um tempo de inscrição, tem que se preparar um projeto, tem que enviar, tem que submeter e existe uma banca avaliadora que vai avaliar. Então, às vezes, a empresa ela está num momento em que ela precisa de recurso imediato, ela quer o dinheiro naquele momento. Então, pensando na realidade da empresa, talvez os recursos de financiamento seria o mais interessante, porque ela precisa de recursos naquele momento, talvez ela não pode esperar, e os recursos não reembolsáveis demandam um tempo no processo, né? Nesse processo que exige para que tudo seja feito, né? Esse processo de inscrição, de submissão, de avaliação, então demanda um tempo, talvez a empresa não queira esperar, né? Não está no momento de esperar, ela quer o recurso naquele momento. Então, é uma forma de se pensar de que esse recurso nesse momento não é interessante, mas talvez em outro seja, né? Então, a PIN faz exatamente isso, ajuda as empresas exatamente nesse momento que às vezes a empresa também não sabe qual que vai ser o melhor recurso, qual que vai ser o mais adequado para o modelo de negócio que ela tem, né? Então, saber isso faz toda a diferença lá no final. Então, é você utilizar as estratégias ideais para que você obtenha mais benefícios possíveis de todos esses mecanismos aí disponíveis. Então, nem sempre esses reembolsáveis, né, são o melhor, né? O melhor é aquilo que você está precisando naquele momento. Então, é sobre isso que a gente vai falar, que a gente trouxe hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida referente a esses temas ou referente a qualquer outro, nós estamos abertos aqui. Além de ajudar as empresas nesse momento de dúvidas, né? E a gente faz toda essa orientação, qual o melhor mecanismo de incentivo que ela vai utilizar, a gente faz toda essa análise para verificar qual vai ser
o mais adequado para ela, a gente também ajuda as empresas em todo o processo de submissão de um edital, por exemplo. Nós ajudamos as empresas nas questões referentes aos incentivos fiscais, às leis de incentivos fiscais, como por exemplo a Lei do Bem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui para ajudar. Vocês podem entrar em contato com a gente, que vai ser um grande prazer. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu te peço uma ajuda. Compartilhe com quem você acha que pode ser interessante, compartilhe aí nas suas redes sociais. Ajude-nos a cumprir o nosso propósito, que é fazer com que as pesquisas, com o desenvolvimento de inovação, ela se torne um benefício real, tanto para as empresas quanto para a sociedade. Tá? Nós nos vemos nos próximos vídeos e obrigada por ficar aqui até o final.